Jair Bolsonaro insinuou que as toneladas de óleo que tomaram conta do litoral do Nordeste brasileiro têm origem em algum país vizinho do Brasil. O presidente, que só pediu providências um mês depois que as manchas apareceram nas praias, disse ainda que deve se tratar de uma ação criminosa. O que está constatado que existe um DNA, esse petróleo, né? Esse termo que nós aí estamos usando, ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo, existe a possibilidade. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. Esse óleo já atingiu 132 praias de 61 cidades em 9 estados e está, óbvio, afetando a fauna marinha. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro aconselhou um apoiador do Recife a esquecer o PSL, partido ao qual é afiliado e o elegeu à presidência da República. Bolsonaro disse ainda que Luciano Bivar, presidente do PSL, está queimado. Dá uma olhada. E aí, ó, parabéns. Me dê uma palavra. Uma palavra. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Entendeu? Vai queimar. Posso fazer a gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Bolsonaro! Esse é o Bolsonaro, esse aí. Apaga. Bolsonaro mandou apagar. Apaga. Vou apagar. Rodrigo Janot fracassou no lançamento de seu livro. Depois de muito barulho na imprensa e redes sociais, o ex-procurador-geral da República vendeu apenas 45 exemplares de Nada Menos Que Tudo, que conta os bastidores da PGR durante seu mandato, inclusive o plano de assassinar o ministro do STF, Gilmar Mendes. Nenhuma autoridade dos tempos de procuradoria compareceu ao lançamento. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Laurindo Lalo Leal Filho, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Oi, Lalo, tudo bom? Oi, Thalita. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, Lalo. Lalo, eu ainda não entendi se Bolsonaro se esquece das câmeras que gravam de fato tudo o que está acontecendo ou se é algum tipo de estratégia dizer essas coisas, mas também é uma estratégia visando quais resultados. Da última vez ele falou sobre o mau hálito de um eleitor e hoje faz esse pronunciamento em relação ao partido do qual ele faz parte, pelo qual ele foi eleito. O que você acha? Olha, é de uma irresponsabilidade brutal. Eu acho que faz parte, viu, Thalita, do temperamento dessa figura que hoje preside a República Brasileira. Eu acho que não há nada criado, né, como se fosse algo teatral. Não, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. E ele não tem noção, isso eu digo desde a campanha eleitoral, ele não tem noção da importância do cargo que assumiu. Ele não tem nenhum respeito pelo aquilo que foi chamado de liturgia do cargo da presidência da República. Claro que é interessante você ter um presidente da República que se comunique com a população, que seja espontâneo, mas não dessa forma como faz o atual presidente da República. Nessa abertura do programa, você fez 2 menções a 2 atos de responsabilidade. Esse em relação ao partido com o qual ele chegou à presidência da República. Aliás, Thalita, me faz lembrar muito o que aconteceu com o Fernando Collor em 1989, quando ele pegou um partido minúsculo, praticamente insignificante, chamava Partido Trabalhista Cristão. Era um partido inexpressivo. Ele transformou aquele partido em PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Foi eleito por esse partido, fez uma bancada razoável, semelhante a essa que o Bolsonaro fez, e depois o partido acabou voltando à sua insignificância com o impeachment do então presidente Collor. Parece que a história se repete
O PSL, Thalita, telespectadores, não é um partido, é um ajuntamento de pessoas que perceberam que havia, através da candidatura do Bolsonaro, a possibilidade de chegar ao poder da República e ocupar espaços importantes na máquina política e administrativa brasileira. Portanto, só para deixar claro, como ele é falso, ele foi falso na sua construção, ele será facilmente destruído, porque não tem base, não tem enraizamento na sociedade. Foi um partido criado oportunisticamente. E é isso que está acontecendo agora. Já que se você me permite, já que você fez duas menções ao Bolsonaro, e eu falei de duas irresponsabilidades, essa em relação ao partido. E a outra é em relação a essa questão do óleo. Como é que um presidente da República insinua que um país vizinho pode... Eu fico imaginando que tipo de mecanismo, e claro que ele está falando da Venezuela, tem que dar um nome às coisas, ele está falando da Venezuela. Eu fico pensando que mecanismo que a Venezuela teria para concentrar uma guerra de petróleo, né? Em vez de mandar bombas, mandaria blocos de petróleo, pelo menos placas de petróleo que a gente viu lá nas praias, direcionadas à costa brasileira. Olha, esse vazamento ocorreu há 30 dias. Há 30 dias não foi tomada nenhuma providência. Depois de 30 dias, o presidente da República solta esse tipo de comentário. Nós estamos na mão de... Eu tenho que dizer isso, nas mãos de um irresponsável. E essas falas só comprovam isso, Thalita. Porque, como você bem disse, ele não falou sobre a possibilidade de um acidente, ele falou num ato criminoso. Sim, que poderia ser feito ou através de navios ou diretamente por um país vizinho. Qual é o único produtor de petróleo que existe na nossa região, além do Brasil? É a Venezuela, né? E ele estava se referindo exatamente à Venezuela. É uma irresponsabilidade, sem nenhum dado. Aliás, não é essa a única informação. Você mencionou aí várias outras falas que ele dá ali quando ele sai do Palácio da Alvorada, que ele fala qualquer coisa que lhe venha à cabeça, sem nenhum dado concreto. Né? É uma irresponsabilidade. O Brasil corre riscos, porque ele já criou animosidade com vários países do mundo, né? Por causa dessas falas irresponsáveis, sem nenhum tipo de dado concreto a sustentá-las. E, Rodrigo Janot, o que você achou desse lançamento? Tem uma foto circulando na imprensa de ele ali sentado na mesa do lançamento e o espaço um tanto quanto vazio, para não dizer completamente vazio. Ô, Thalita, eu vou ser cabotino agora, já que nós estamos entre amigos. Há uns 3 ou 4 meses eu lancei um livro lá na Livraria da Vila também, uma coletânea de artigos sobre comunicação, e nunca ficou a mesa daquele jeito que tem hoje na Folha, com o Janot sozinho, sem ninguém ali para ele dar o autógrafo. Eu fiquei ali das 7 às 10 e não parei um minuto de dar autógrafo. E não tive a propaganda, não tive um décimo, um milésimo da propaganda que ele teve. A Veja chegou a colocar na capa uma frase do livro, né, dizendo que ele quase provocou um atentado, quase atirou no Gilmar Mendes. Isso foi e parece que já foi provado que ele não estava no tal dia lá no STF, ele estava em Minas Gerais, né? Parece que também não tem muita credibilidade aquela informação daquela data, mas de qualquer forma foi um grande marketing. O livro, até o Maurício Sticer, que é o colunista da Folha, que cobre televisão, cobre mídia, ele diz assim que nunca tinha que está muito difícil vender livro hoje. E ele tinha conseguido um marketing espontâneo, brutal, com aquela revelação. Parece que não deu certo. Tá não vendo? Conseguiu. Não, mas agora, falando sério, só para completar, falando sério, isso prova o descrédito, né, em relação à própria Procuradoria-Geral da República. A gente saiu um pouco mais, agora falando seriamente mesmo, e um pouco mais fundo, e pensar que trata-se de uma instituição do Estado brasileiro. Ele ali não é o Janot, ele é um ex-titular da Procuradoria-Geral da República. E essa situação que ele criou com esse livro, com essas declarações, e agora com o vexame desse lançamento, mostram que nem os próprios pares dele, os procuradores, estavam presentes ontem lá e, portanto, não respaldam
esse tipo de atitude, que também é irresponsável. Nós estamos cercados de irresponsáveis. O Janot foi irresponsável em relação a isso. Totalmente, e certeiro no seu comentário. Lalo, muito obrigada pela participação. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.